A vida de dois casais, donos de uma escola infantil em São Paulo, foi revirada há 18 anos. Eles foram acusados sem provas de abusar sexualmente de crianças. Quando foram inocentados, o estrago já havia sido feito. Uma das ex-donas sofre até hoje as consequências do erro policial que foi explorado pela imprensa. É o que você vai conhecer no quadro Como Está. Eles condenaram a gente e sem a gente ter feito nada. Então é uma sensação assim, você não tem, você está com as mãos amarradas. O erro da imprensa, no meu entendimento, foi tão ou maior do que o erro da polícia. Hoje, a ex-professora Paula trabalha como assistente administrativa numa loja e ganha R$600 por mês. Dinheiro que mal dá para ela pagar as contas. Uma realidade bem diferente de quando era uma das donas da escola de educação infantil, na Zona Sul de São Paulo. Para quem tinha uma vida bem, estável, estava com o sonho tudo realizado, se realizando, vivendo confortável, de repente você não tem nada e sem ter culpa, então isso daí te machuca muito por dentro. As acusações começaram com uma queixa feita por duas mães contra os donos da escola. Segundo as denúncias publicadas na imprensa, Paula e o então marido, Maurício Alvarenga, e o casal Ikushiro e Maria Aparecida Shimada organizavam orgias com as crianças. Não havia provas do abuso sexual, mas a maior parte dos jornalistas acreditou na versão criada pelo delegado Edélcio Lemos, que conduzia as investigações. Nós estamos falando de prova. O inquérito é a prova. Quase 20 anos depois, ele continua na Polícia Civil e não fala mais sobre o caso. Mas Paula não se esquece de quando foi levada à delegacia pela primeira vez, aos 26 anos de idade. Eu apanhei sem saber por quê. Fizeram tudo, é assim, batia, aí entrava outro bonzinho, falava, não, nós vamos parar com isso se você contar a verdade. Aí eu falava, mas o que vocês estão querendo saber? Aí saía, entrava o outro, batia de novo. O caso tomou proporções maiores. Novas denúncias apareceram. Outras mães registraram queixas de violência contra os filhos. As manchetes falavam que as crianças tinham sido drogadas e participado de filmes pornográficos. Não demorou para que algumas pessoas, revoltadas com as notícias, depredassem a casa de Paula e a escola. Houve depredação da casa, da escola, eles tiveram que fugir para não sofrer linchamento, etc. Há uma dificuldade muito grande na quantificação daquilo que se denomina dano material. No local onde ficava a escola base, hoje é um condomínio de alto padrão. Seu Jorge, que mora em frente há mais de 60 anos, acompanhou tudo. Até hoje ninguém apareceu um culpado e ficou por isso mesmo, arruinaram uma família, que era o dono das escolas. Depois de todo esse desgaste e constrangimento, os acusados foram inocentados e o inquérito arquivado. Mas isso só aconteceu 2 meses depois da primeira denúncia, quando um novo delegado assumiu as investigações. As vítimas, que foram exaustivamente expostas pela mídia, não tiveram o mesmo espaço para se defender. E até hoje sofrem com as consequências de erros cometidos 18 anos atrás. A Paula ficou marcada por muitos e muitos anos por conta de ter sido colocado 15 dias em horário nobre, em rede nacional, como estupradora de crianças, como pedófila. Para este jornalista que cobriu o caso e ouviu os acusados na época, a imprensa falhou. Faltou para a imprensa aquilo que deveria ter sido norma na condução de um tipo de trabalho como esse, que seria a checagem de todos os pontos daquela história que, desde o começo, foi uma história um pouco nebulosa. Paula ganhou uma ação de R$250 mil contra o Estado de São Paulo por danos morais, mas cabe recurso e ela ainda não recebeu nenhum centavo. Os outros 3 sócios ganharam ação semelhante, mas também não receberam o dinheiro. Nesse período, Maria Aparecida Shimada morreu de câncer. Eles também processaram vários veículos de comunicação e já foram indenizados, mas Paula ainda espera. Endividada e sozinha, aos 44 anos, ela tenta vencer a depressão. Eu quero ter paz. A paz que eu quero é poder pagar minhas contas e tentar recomeçar. É isso só que eu quero.